Olá, estudante! Eu sou a professora Flávia Barbosa, do curso Técnico de Administração. Hoje vamos dar início à segunda unidade na disciplina Gestão de Pessoas. E vamos falar, então, como tema, nós vamos falar sobre os recursos humanos e seus subsistemas. Como convidada, nós temos a professora Cristiane Oliveira, que vai falar para nós como funciona o subsistema dos recursos humanos. Seja bem-vinda, professora Cristiane. Tudo bem? Eu estou bem, eu estou grata, eu estou, sobretudo, feliz em estar aqui como facilitadora para abordar um tema de que gosto tanto, que fala sobre pessoas e organizações. Esse tema ele é vasto, mas ele traz algumas reflexões, porque me remete à ideia de que mais do que estar numa empresa, você foi em busca de um emprego, né? E aí nós vamos entender que para manter-se em uma empresa não basta apenas chegar até ela, mas você vai ter que passar por todo um processo. E recursos humanos, ele é o setor de uma empresa que ele é composto por vários subsetores, que nós vamos chamar de subsistemas. Dentro desse nós vamos colocar o processo de agregar pessoas, o processo de aplicar pessoas, o processo de desenvolvê-las, o processo de dá-las as recompensas necessárias, dentre tantos outros, mas especificamente a gente vai entender que se começa do ato de agregar essas pessoas, que seria logo no momento em que a gente faz o processo de recrutamento e seleção. Esse processo ele vai se dar quando dentro da própria instituição o setor de departamento de pessoas ou departamento pessoal, ele entende que existe um déficit e aí a partir disso, nós vamos verificar a quantidade de vagas e assim trabalhar essas funções e captar essas pessoas, que sejam internas e sejam externas. A partir daí, nós vamos traçar um perfil de acordo com a necessidade da vaga. E aí a gente já vai começar a agregar essas pessoas, que é o segundo momento. Nesse segundo momento, professora, após a gente captar essas pessoas, nós vamos aplicá-las a uma determinada função. Quando nós aplicamos uma pessoa, nós já entendemos que ela está preparada para aquele cargo, entendendo que suas qualidades profissionais irá agregar valor ao trabalho e assim trazer recompensas ou resultados devidos para a organização. Essas duas coisas, embora sejam muito próximas, elas têm um potencial, digamos assim, diferente. Porque uma capta o melhor candidato, a outra impulsiona esse candidato para a vaga que ele vai ocupar. E a partir daí, a empresa ela tem o dever, lógico, que se entenda que os recursos humanos ele tem a responsabilidade de desenvolver essas pessoas já captadas, para que a partir do momento em que ela for agregada à sua função, ela desenvolva essas funções da melhor forma possível. E aí a gente vai ver uma série de outros fatores que vai agregar a esse funcionário também a necessidade de ser qualificado, de ergonomicamente ele estar preparado, porque se você não está bem com o clima, se você não está bem com o ambiente, se você não consegue entender a cultura desta empresa, dificilmente você vai fazer um trabalho de qualidade. Não que isso não seja aprendido, pelo contrário, isso vai ser desenvolvido durante o seu processo e vai fazer de você um profissional mais qualificado para que essa função ela seja exercida e ela traga um retorno para a empresa. Agora, professora, a gente também tem que entender que dentro dessas condições, o colaborador ele precisa estar aberto e com a mente aberta para novas informações. Qual é a dificuldade maior que a gente entende na qualidade de recursos humanos? Vamos lá. Você saiu de uma empresa, professora, que digamos você passou 10 anos lá. Toda empresa ela tem uma cultura, cada cultura ela é adaptada ao formato que foi criada essa empresa, correto? Então, de certa forma, você pode trazer alguns vícios. Esses vícios não são coisas ruins, pelo contrário, eles vão agregar, inclusive, ao seu trabalho, se o recurso humano tiver
a sensibilidade de entender que aquilo que ele já tem como recurso anterior pode ser aplicado e melhor desenvolvido. Mas perceba que o excesso dessas informações pode trazer um prejuízo, porque você pode achar que na empresa anterior era feito de tal forma e nesta tem que ser feita como você aprendeu. E a grande realidade é que quando nós mudamos de empresa, nós mudamos de objetivos, nós mudamos de projetos e por esse motivo nós precisamos ser integrados à empresa, à cultura e assim a função vai passar de uma forma fluida, mais objetiva, muito mais concreta e com maiores resultados. Ou seja, o funcionário, quando ele vem de uma certa cultura para uma empresa recente, ele precisa passar por todo um processo de adaptação, né? Para que ele possa o quê? Certamente. Ele possa trazer as informações que ele tem e agregar à empresa atual. Sim. Não é isso? Porque Sim. vai haver uma certa flexibilidade. Sim. E não assim, se ele ficar o tempo inteiro fazendo essa comparação de uma empresa com a outra, isso vai causar um certo transtorno, né? Um certo desconforto, na verdade. Tanto para ele, quanto, né, para a organização. Isso. Não é isso? É de onde nós vamos gerar que uma das grandes causas dos conflitos existentes dentro das organizações é o ato de você dizer se saber. Quando, na verdade, dentro de recursos humanos, nós temos também um subsistema chamado treinamento e desenvolvimento, que é um setor específico para entender e desenvolver possíveis déficits que vai te englobar, né, dentro daquilo que a empresa precisa. Para isso, você vai ter que ter flexibilidade, que é uma palavra que a senhora falou muitas vezes. A flexibilidade da empresa entender que quando eu chego na sua casa, eu preciso conhecer melhor, portanto, as normas, os dogmas dessa empresa, elas precisam ficar claras, mas você também tem que entender que aquilo que eu entendi como dogma e como verdade, ele está havendo uma ruptura, e essa ruptura pode causar um conflito. Daí vai ter um novo subsistema que a gente vai chamar de desenvolvimento de conflitos, não é isso? Que são um subsistema dentro de recursos humanos, a competência de entender essas simplicidades, essas complexidades humanas, para a partir daí entender o perfil de cada pessoa, entender o seu comportamento, porque recursos humanos é comportamento sim, tá bom? Vamos deixar bem claro, trabalhar com pessoas, interagir, integrar, mas entender a sua complexidade. Entretanto, recursos humanos não é mais só isso. Recursos humanos, ele chega ao momento em que você não é apenas alguém que me traz um produto bem feito. Você é o melhor produto. E por isso você, como capital humano, que é o ponto mais importante da organização, você precisa também ser qualificado. E aí eu me lembro que quando a gente trabalha lá numa disciplina chamada cadeia de suprimentos, vocês viram recentemente essa disciplina, a gente vê que a cadeia de produção, de integração e de entrega, ela é lógica, contínua e objetiva para que o cliente tenha o melhor produto, na melhor qualidade, com a melhor entrega. O capital humano, que somos nós, pessoas das empresas, também precisamos passar por esse mesmo processo. Portanto, nós também precisamos ter um bom acolhimento, nós também precisamos ter pessoas que nos entendam, mas qual será o resultado disso tudo? Vai ser uma empresa preparada, com pessoas trabalhando felizes, porque quando a gente está bem, aquilo que a gente produz tem uma qualidade melhor e o resultado será absolutamente perfeito e satisfatório, né, para todos. Tá. E quando uma empresa ela acolhe esse funcionário? É fácil para a empresa ela mudar alguma cultura desse funcionário? Trazê-lo para dentro daquela organização atual? Não, facilidade eu não diria, porque cada pessoa ela tem uma forma de fazer as coisas. E, por assim dizer, nós temos que ter o cuidado de entender que aquilo que eu já aprendi anteriormente, ele não vai desaparecer. Por isso, nós temos que ter a sensibilidade, professora, de entender que aquilo que eu já aprendi em uma outra instituição, ele poderá ser ou não captado. Daí a necessidade da flexibilidade que a professora Flávia falou. Porque quando eu tenho a facilidade de entender
que eu já tenho construtos que me auxiliam nessa função, né? É a mesma função. Eu sou gestora de recursos humanos do Estado, saio daqui e vou para o município. Aparentemente iguais, mas cada gestão é uma gestão. Então, aquilo que eu aprendi no Estado de Pernambuco, ele vai ser aprimorado para que quando eu chegue lá no município, ele seja, então, conduzido e ascendente, de forma ascendente, para que aquilo que eu já sei não seja apenas o que eu tenho, mas ele seja aglomerado com outras informações e essas informações dê o resultado que a empresa precisa, que vai ser o resultado em uma boa entrega de produto lá no final, o resultado. Pronto, isso quer dizer que quando a empresa trabalha todo o conjunto, né? Porque na verdade os subsistemas deles são um conjunto. É um conjunto, né? Então, aquele funcionário ele vai agregar valores, não só valores, digamos assim, só valores, só resultados físicos, né? Que são a entrega, que são a pontualidade, mas ele também vai trazer alguns recursos financeiros, não é isso? Sim. O objetivo maior de uma empresa é gerar renda e dividi-la de forma equânime e meritocraticamente. Existe aí um ponto de vista bem interessante, que é o ideal, que é aquilo que a gente sonha, que a gente quer que todo mundo tenha o melhor salário, a melhor cadeira para sentar, ou ser climatizado com luzes, né, que nos auxiliem na visibilidade, que seja climatizado com ar-condicionado. E nem sempre isso acontece. Então, nós vamos pegar o ideal e transformá-lo à nossa necessidade. Ser meritocrata seria ganhar de acordo com aquilo que você entrega. E, na verdade, nós não temos isso ainda empregado. Já existem empresas que fazem isso, mas não são todas. O que é que você vai entender? É que quando a gente chega com toda essa vontade que a gente tem, né? Como administrador ou gestor de recursos humanos, para gerir uma determinada empresa, é fazer ela da melhor forma possível, mas a gente vai ter que se adequar. E aí os subsistemas, eles são isso. Um conjunto, um conglomerado de informações e de setores que vão dar subsídios para os recursos humanos, trabalhar esse funcionário e ele, a partir deste desenvolvimento lógico, como eu já falei anteriormente, traga um resultado econômico. Através do quê? Do seu trabalho. Se eu sou da área de assistência administrativa, uma entrega de uma boa assistência nos documentos que eu produzo, naquilo que eu faço, naquilo que eu integro. Se eu estiver como gestor de recursos humanos, eu vou trabalhar as pessoas para que elas estejam aptas e adequadas às suas funções, para que ele faça a função da melhor forma possível. E aí a gente vai falar sobre gestão estratégica, né? Que é um outro campo. Exato, professora, excelente, né? Então é bem esclarecedor, né? Essa área de subsistemas, né? Dentro da organização. Aí eu gostaria, professora, para a gente finalizar, deixa uma mensagem, né? Que a senhora possa motivar, principalmente, né, nosso público, que são os alunos. Qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para eles? Para que eles realmente possam conhecer esse conjunto de subsistemas e quando ele estiver, para alguns que já estão, né, dentro na área, né, trabalhando nas organizações, qual a mensagem que a senhora gostaria de compartilhar com eles? Não desista. A gente passa por muitos processos, receber não é necessário e extremamente importante para que a gente se autoavalie. Mas o mais importante de tudo isso é entender que nós somos pessoas capazes de aprender continuamente. E por este motivo, não desistir é muito importante. Então, você está agora em um curso que ele vai te dar diversos outros subsistemas, que é o de administração, no curso técnico de administração. Quando você chegar lá no finalzinho do curso, você vai estar apto a gerir uma empresa. Mas entenda que quando a gente fala de pessoas, a gente fala da complexidade dessas pessoas e por isso ser sensível a elas. Porque enquanto pessoas nós também temos problemas. E ser um gestor,
ele está acima disso tudo, entende? Então não desista, busca, estuda. Trabalhar e estudar são duas coisas extremamente possíveis, necessárias e obrigatórias para que a gente seja um bom profissional, para que você tenha um diferencial competitivo. E aí você está aqui conosco com essa pessoa brilhante, trazendo essas informações com um e-book fantástico, com todo o material vasto que vocês têm, mas não se limite a isso, busquem outras informações. Esse vai ser o diferencial para que você seja captado pelo mercado e seja integrado de forma coerente, produtiva e ascendente. Obrigada, professora Cristiana, pela sua participação, as suas contribuições, são muito importantes, né? Eu que agradeço. Para nós e para o nosso público que está nos assistindo. Então, estudante, eu gostaria de convidar vocês para que vocês realmente possam se dedicar, estude essa disciplina que ela está muito enriquecedora e vocês vão aprender muito, tá? E vocês possam participar do fórum, possam interagir, possa também ler a competência, a unidade 2, para que vocês realmente possam se apropriar. Reveja, né? Assista esse vídeo outras vezes, assim que você tiver necessidades, para que vocês realmente possam ter essa certeza, essa segurança na hora que vocês forem responder as atividades. E aproveitem para se inscrever no canal, tá? Então, vocês podem acessar o educape.educacão.pe.gov.br. Então, eu gostaria de agradecer a professora Cristiana Oliveira, gostaria de agradecer a equipe da ETEPAC, né, por esse momento, né, que nós estamos organizando, formalizando essa videoaula. E a você, caro estudante, um forte abraço.